Fred, quando é que veio a mentalidade de você empreender? Quando eu comecei a entender que eu queria fazer coisas mais estratégicas dentro da minha função ali, e eu era bloqueado. E aí eu era travado em relação a isso. E aquilo ali ia me desmotivando no sentido, poxa, eu não vou poder fazer o que eu preciso. E aí você começa a pensar também fora da caixa. Poxa, como é que eu, de repente, se eu tivesse meu próprio negócio também, eu poderia fazer algo que eu entendo que daria certo e não estou conseguindo. Eu acho que aqui é uma lição para qualquer pessoa, porque eu me identifiquei. Eu busquei abrir um próprio negócio exatamente quando começaram a me bloquear. Talvez você tá aí ouvindo, você tá assistindo a gente, e você tá no momento do teu meio corporativo, algo do tipo, que você quer fazer coisas maiores, você quer pensar fora da caixa, mas ali toda a burocracia ou aquele sistema da empresa, ou até mesmo a cultura da empresa, Sim, ela tá te bloqueando. isso aí. E tem uma coisa que eu falo pra gente jamais se diminuir pra se encaixar. Sim, Quando a gente começa a aceitar ser bloqueado, quando a gente começa a aceitar não crescer porque aquela empresa não tá querendo crescer, a gente tá se diminuindo pra tentar se encaixar. Então, ao invés da gente se diminuir pra se encaixar, a gente precisa se expandir pra se encaixar no próximo nível, né? E você falou isso daí, então isso aqui é uma aula para o momento exato de você empreender, você que tá CLT ou algo do tipo. Tá na dúvida se empreende ou não? Cara, se você quer realizar coisas maiores, se você quer crescer e tá sendo bloqueado porque a tua empresa não tem visão de crescimento, esse é o melhor momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E hoje eu tô aqui com o Frederico Macedo, ele que é CEO e fundador das redes de hospitais Virtude e da plataforma Cuide, de cuidar das cuidado. Seja pessoas. muito bem-vindo, Frederico. Foi um prazer te receber aqui. E para contar um pouquinho, né, hackear tua mente, então a gente tem um quadro aqui chamado Papo com o Milionário, onde eu vou hackeando dentro da tua história alguns pontos que vai com certeza conectar com a galera, porque eu acredito que o sucesso deixa a pista. Então, seja muito bem-vindo ao Profadcast. Legal, Renan. Obrigado pelo convite, estar aqui participando do podcast. Eu acho que vai ser bacana. Eu sou o Frederico Macedo, né? Como falou, CEO e fundador da Redes Virtude de Hospitais de Saúde Mental, que é na psiquiatria. A gente também tem a plataforma Cuide, né? Que é para cuidar das pessoas, que é uma saúde preventiva dentro do nosso ecossistema hoje, dentro das empresas, para poder ajudar as pessoas antes que ela vá para um momento mais corretivo na área de saúde mental. Entende? Então, todo o teu nicho de mercado é para saúde mental. Isso, eu comecei há 10 anos atrás, em 2013, e todo o ecossistema que hoje a gente desenvolveu, ele foi voltado sempre colocando o cliente no centro e resolvendo as dores dele de acordo com o momento que ele estava. Então, eu comecei lá atrás com o ambulatório, foi desenvolvendo o hospital dia, depois a internação, que é o hospital que funciona de forma 24 horas, e aí no ano de 2022 a gente desenvolveu a plataforma de saúde preventiva, que é modelo B2B, que são para as empresas, para exatamente fazer um trabalho junto com a RH ali, de um trabalho mais preventivo. Então, conscientizar ou mostrar para as pessoas que elas estão precisando de ajuda e, de uma forma mais preventiva, evitar que elas cheguem para um nível mais corretivo, que é uma das unidades presenciais, que é onde precisa estar ser mais firme com o paciente, precisa mais de energia, e aí, de uma forma preventiva, você consegue cuidar melhor e se antecipar alguns problemas. Uau, que baita trabalho. Eu lembro quando a gente trocou uma ideia, né, nos nossos encontros aí de empresários, e aí você contou o que você fazia, eu falei, cara, que missão de vida, né? Porque Sim. eu acho que isso aqui não é nem só sobre faturamento, sobre ter uma empresa, mas é sobre missão de vida e de ajudar outras pessoas. E realmente incrível. Eu falei, cara, tem que convidar o Frederico para ele contar um pouco dessa trajetória, da história dele, para as coisas realmente virarem jogo. E, cara, que bom que você tá aqui. Mas me fala, você é da área de saúde, como que você chegou nesse mercado aí? Então, o que acontece, Renan? Eu tenho toda uma história, o motivo por estar hoje trabalhando dentro da saúde mental. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação, né? Que Deus coloca na nossa vida é porque é algo que a vibração, algo que Ele quer colocar como propósito na nossa vida. E eu tive um pouco de uma história de um familiar, né? Que meu pai, ele foi alcoólatra, né? No caso, ele não está mais entre a gente aqui nesse mundo, mas eu passei toda a minha infância e minha adolescência
com problemas de meu pai que bebia todos os dias, e dentro do cenário, dentro de casa, você tinha cenários de agressões, discussões, brigas. Então, passava muitas noites em claros por situações que do nada podia estar acontecendo alguma coisa com a minha mãe e tal. Então, assim, foi uma infância e adolescência um pouco mais complicada, mas eu entendi que ele me deixou, na verdade, um legado. Eu comecei em 2013, não sabe por quê, né? Veio bater esse tipo de situação comigo, né? Eu vou contar um pouquinho mais como foi tudo funcionou, mas que em 2014 ele veio falecer exatamente no fundo do poço, já tinha perdido família, já estava no interior do interior, já morava no casebre, tinha problemas financeiros, que ajudava ele já de alguma forma. Então, 2013 a 2014 eu consegui também compreendê-lo melhor quando eu passei a trabalhar no que era um consultório de tratamento para dependência química e alcoolismo. Olha que Que loucura, né? louco, né? Porque de tantas possibilidades, né, vamos dizer assim, por que isso veio bater na minha porta para uma oportunidade que eu tive que fazer exatamente para tratar de dependência química, eu tendo um pai que passou por tudo isso, entendeu? Então, aí em 2014, ele veio falecer no fundo do poço exatamente por causa do alcoolismo. E aí eu passei a entender nesses 10 anos que eu tinha um propósito, ele deixou um legado de ajudar pessoas que estão realmente com esse mesmo problema familiar, para que eles não sofressem o que eu também sofri. E aí pudesse ajudar de uma forma mais profissional, de melhorar, olhar para o tratamento de uma forma que seja transformador. Então, algo muito forte ali dentro de mim de fazer algo diferente. Por isso que hoje a gente construiu o ecossistema que hoje é o mais completo hoje na saúde mental do Brasil. Que incrível. Então aqui, ó, já pega a primeira sacada, o primeiro hack aqui é... Às vezes a tua infância foi tão difícil, tão dolorida, né? Quanto foi a do Fred. E às vezes você vai ficar um refém de vitimismo, né? De você poderia se lamentar. Pô, não, cara, meu pai era isso, meu pai era aquilo. E você aqui só gratidão, né? Por ele ter te deixado esse legado. E que pra muitos não quero esse legado. Um legado ruim, um legado, né? Sujo, não. E você trouxe isso porque a partir daí você transformou um negócio. A partir dali, dessa tua dor, você trouxe algo que você pensou, né? Eu vou ajudar outros Freds a não passarem por isso, né? E esse é meu propósito hoje, né? E a gente está junto hoje no First Class lá, no grupo de empresários grande, mas um dos pontos que eu percebo nisso, na questão que você fala da dor, é o que muitas pessoas estão nos ouvindo agora devem estar passando, que todo mundo tem uma dor no passado, mal resolvida. Então, hoje o adoecimento mental está muito baseado na falta da clareza do que realmente as pessoas, de onde elas vieram, de onde elas são hoje e para onde elas vão. Então, isso aí acaba adoecendo. Então, quando eu tenho coisas mal resolvidas do passado, eu crio depressão. E eu não sei para onde eu vou, eu fico ansioso. 90% das coisas que podem, ou boas ou ruins, acontecer, não acontece, porque é tudo da nossa cabeça. E aí fala de mentalidade. Então, a mentalidade também está muito associada à questão do adoecimento de saúde mental. Ou você pode usar ela a seu favor, ou usar contra. E aí, dentro do Fiscais junto, que eu falei mais cedo, foi porque o Joel estava numa dinâmica que ele pediu para alguém falar algumas palavras. E aí, alguém falava uma palavra ou outra, e eu falei assim, conformado. E aí ele olhou assim, parou e falou assim, massa, dor, reflexão e progresso. Então, assim, o que é que isso quer significar? Que, assim, lá atrás eu tive uma dor, foi em relação a toda a questão da minha família. Mas as pessoas têm duas opções na vida. Ou pegar essa dor e ser uma esponja para absorver ela e ficar com uma âncora na vida e você não conseguir progredir, dando ficando desculpa por o que passou, ou você pega essa dor e transforma ela numa mola, num trampolim, e transforma aquilo num propósito de vida. Então, por isso, você tem uma dor, você passa por um momento de reflexão e depois você passa a evoluir com aquilo que você aprendeu. Uau, entendeu? Então, insight. isso aí, 90% das pessoas estão passando com algum problema, alguma dor. E é a maneira como você quer, de forma usar a sua mentalidade para, de momento, uma coisa ruim, ou transformar isso aqui numa coisa boa, de propósito de vida. Porque dores todo mundo tem. Sim. A diferença é como elas levam essa dor. Você falou aí. Ou ela, duas formas, né? Vira esponja e vai absorvendo tudo e vai só se contaminando mais. Ou ela vira uma mola e
e vai para um próximo E nível ali. transforma isso numa mola. Impulsionador. Algo assim, numa dor que, cara, eu vou pegar essa minha dor, vou transformar em algo de propósito da minha vida. E aí é a questão da mentalidade. Você tem que estar preparado para isso. Que top. Porque aí o propósito é um dos pilares que um ser humano precisa ter na vida para ele não ter um adoecimento mental. Massa. Então, ó, a gente já veio para, vamos dizer assim, o que ele faz hoje de missão, mas eu quero hackear muito, né? Além de, você já falou ali que teve uma infância bem difícil, mas como era a tua relação com o dinheiro, ou a tua família falava sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre empreender, que seja, lá atrás, talvez você adolescente, você nesse sentido. Você lembra, você recorda se era um cara que sempre foi ligado nisso ou não? Então, lembro sim. Eu venho de uma família humilde, né? Então, assim, a minha mãe era concursada, né? Então, meu pai era corretor de imóveis e todas essas dificuldades, a gente passava dificuldade financeira, mas sempre minha mãe se esforçava muito para poder colocar numa escola particular, uma escola boa. Então, ela chegava até a costurar, fazer outras coisas. Mas a mentalidade dentro da minha casa era a mentalidade de fazer aquilo que o sistema também oferece. Tá ali numa gaiola, que é o que o Flávio Augusto fala, né? Que ali tá tudo bem, tem que ser daquela forma e tá tudo certo. E eu quebrei um pouco isso, né? Dentro eu falo que se um desse é a renovação do ciclo, né? Dentro de casa, porque como meu pai trabalhava com vendas, ele tinha muita oscilação de vendas. Então, às vezes vendia, às vezes passava 6 meses sem vender, ele é corretor de imóveis. E a minha mãe enxergava isso, poxa, era muito ruim. E aí, por isso que ele também passava a beber e tudo isso. E aí, em algum momento, quando eu comecei eu terminei o segundo grau, eu fui fazer um curso superior de 2 anos. Porque eu já queria entrar no mercado já mais rápido. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 16 anos, digitando 7 centavos por folha, né? Era de 7 da noite às 7 da manhã. Mas isso aí, Renan, eu acredito que até naquele momento, de uma forma não tão clara, surgiu muito dessa dor que eu passava dentro de casa e eu queria buscar minha independência, minha autonomia, porque eu não queria ficar dependendo desse cenário dentro de casa. Mas a minha mãe era aquela, tem que fazer faculdade, fazer tudo certinho, tudo aquele negócio lá. E o meu pai com o problema que ele tinha naquele momento desses altos e baixos em relação à questão do alcoolismo. Então, eu enxergava um ambiente, quando a gente fala também de ambientes, um ambiente que eu via assim, poxa, aqui não está me proporcionando. Então, eu não tinha uma orientação, vamos dizer assim, dentro de casa, assim, para empreender, para fazer algo diferente, não. Pelo contrário, quando eu fui iniciativa minha, eu tinha uma tia que trabalhava na prefeitura e eu pedi a ela uma oportunidade. E ela falou assim, ó, não tenho mais, tem um amigo que tem questão de digitação e eu nunca tinha tido um computador, nunca nem tinha digitado. Mas isso aí já toma o quê? Uma ação. Uhum. Você não precisa estar preparado para uma oportunidade. Eu precisei tomar uma decisão ali. Cara, eu quero uma oportunidade. Como eu ia ganhar 7 centavos por produção, para eles é o seguinte, se você produzir bem, você ganha. Se não produzir, tá tudo bem. Então, eu entrei nesses de 7 centavos e o pessoal lá era a média de 500, 450, 400 a 500 por dia. E eu, depois de um tempo, eu estava já a 300 folhas por dia. Então, consegui entrar no nível próximo dos caras que estavam lá, só que o meu estava mais correto e os deles estavam digitados a uma hora errado. Então, já consegui mais sobressair nesse ponto aí. E aí, depois de um tempo, pegando o gancho da minha mãe, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar com vendas. Eu fui trabalhar com CLT dentro de uma faculdade, para ter um desconto de 50% na faculdade de administração e tudo. E aí, a menina que trabalhava lá comigo, o irmão dela tinha que trabalhar com vendas, numa distribuidora de cosmético. E aí eu pedi assim, cara, interessante a história do teu irmão, como ele trabalha, me dá uma oportunidade de conversar com ele. Outro momento que eu também precisei tomar uma outra ação. De quê? De que eu não esperei estar preparado. Nunca tinha trabalhado com vendas, mas eu achei aquilo ali interessante. E era uma forma financeira também, vendas, quando você trabalha com vendas, de conseguir melhorar a sua remuneração. E aí, naquele momento, foi interessante, pegando o gancho da sua pergunta, porque quando eu avisei para mim, eu fui lá conversar com ele, e aí ele falou assim, eu não tenho oportunidade agora, mas quando tiver eu lhe chamo. 30 dias ele me ligou. Fred, eu tenho uma oportunidade agora.
E aí tinha que ter carro, transporte, eu não tinha nada. Eu falei assim, tá certo, eu me viro. E aí eu fui. Só que aí eu fui conversar com minha mãe. E a minha mãe não queria, de forma nenhuma. Porque ela já tinha visto a história do meu pai, ela vinha do tradicional do concurso, estudar, fazer a faculdade, passar no concurso. E eu não conseguia me enxergar com aquilo ali, em nenhum momento, né? E aí foi um desafio que eu tive que quebrar novamente um ciclo dentro de casa, né? Então, mas depois ela me apoiou. Ela, no momento ela teve que se posicionar, mas me apoiou. E aí eu disse assim, mãe, agora eu preciso de R$ 3.000 para dar o lance numa carta de crédito para poder ter o meu carro. E aí ela me ajudou com esse dinheiro na época. Eu dei um lance, chamei um amigo meu, precisava de um grupo que estava em andamento, e eu dei um lance, no primeiro mês eu tirei a carta e comprei um carro. Entendeu? E aí, nesse momento aí, foi extremamente importante, porque eu tive que sair de um CLT para ir trabalhar com vendas sem ter nenhum tipo de garantia. Era só o comissionamento. Entendeu? Então, eu tive que, nesse momento aí, ousar, arriscar, realmente, largar de um CLT, largar de uns 50% de um curso que eu tinha de administração, para poder estar trabalhando em algo que eu acreditava que ia me fazer bem. Interessante. Ó, tem bastante hack aqui pra vocês, galera. Primeiro, se você não deixou o teu like, já deixa o teu like, se inscreve aí no canal se você tá assistindo pelo YouTube. Se você tá pelo Spotify, segue a gente também e avalia aí com 5 estrelas, que isso é importante pra gente. Ele começou a trabalhar com 16 anos, não é isso, 16 cara? anos. Então, assim, cara, se eu não me engano, 99% dos milionários que eu tenho entrevistado, eles começaram a trabalhar cedo. Sim. Então, assim, uma coisa, um padrão, né? Então, talvez você não começou cedo, tá bom, mas você tem filhos. Coloca teus filhos pra trabalhar cedo. Esse negócio não pode, tem que ir além, não sei o quê. Trabalhar com você, trabalhar com, né, às vezes com com o pai, coisas nesse sentido, ou então já traga um sentimento desse, que eu acho que é muito importante. Você soube aproveitar a oportunidade mesmo sem estar preparado. Isso aqui eu achei incrível, cara, porque você falou, cara, eu não estava preparado, mas foi uma decisão. Sim. E quando você toma esse tipo de decisão, você dá mais um passo, né? Você eleva o teu nível. E tem muita gente que fala, não, tem um emprego para você digitar. Eu nunca fui digitador. Não é para mim. Não dá. O que eu mais vejo, Fred, são pessoas que falam assim, eu tô querendo arrumar um emprego. Beleza. Se souber de alguma coisa, me avisa. Eu falo, tá, mas você faz o quê? Eu tenho experiência nisso, aquilo, outro. Tá bom, beleza. Aí eu falei, mas você não procurou nada, teu currículo é muito bom, pô. Ninguém te chamou? Não, chamam, mas querem pagar um pouquinho, porque isso, falam que eu não tenho isso. Aí eu falei, pô, mas tipo, a pessoa, ela já quer chegar com o nível de gerente, já quer receber salário de diretor, né? E você não, cara, 7 centavos, tá, eu vou lá, vou fazer, vou me virar, né? E você foi e supriu essa demanda. O outro ponto, você foi proativo. E as pessoas de sucesso, elas são proativas. Quando você foi lá e pediu para trabalhar com vendas, você, posso falar com ele, né, tal. Então, essa proatividade te fez quebrar um padrão. Sim. Que foi sair do CLT, que tinha estabilidade, para trabalhar com vendas que não tinha garantia nenhuma, que você falou, né? Então, isso aqui, às vezes as pessoas vão olhar, o resultado que você tem hoje, mas as pessoas querem ter o resultado, mas elas não estão dispostas a pagarem o preço que você pagou. Quem largaria um emprego CLT para trabalhar com vendas sem garantia nenhuma e sem conhecimento em vendas, né? Porque você também não tinha conhecimento, que você falou, né? Não tinha. Você foi ali para desenvolver, né? Não te conheci nenhum em vendas. Foi a primeira vez a oportunidade que eu tive em vendas também. Total. E outra é quebra de padrão mesmo, né? Porque a tua mãe não queria que você fosse para essa linha. Você foi meio que... você discordou, entre aspas, da tua família para buscar algo melhor do que você via da tua família. Isso eu acho muito massa, porque é só você dar uma olhada no reflexo da tua família. Você se vê no futuro com a mesma situação da tua família? Não. E se você que tá aí, você acha que não também? Cara, não adianta seguir os mesmos passos. Tem que mudar, tem que quebrar esse padrão. Talvez você vai quebrar esse padrão e a tua próxima geração vai quebrar o teu padrão para algo melhor. Então, sempre assim. Você não vai sempre viver do mesmo jeito. Por isso que a maioria das famílias não prosperam. Elas sempre mantêm o mesmo padrão. E aí vai ter o mesmo padrão que tem. Tem um carro, tem uma casa e tá pagando financiamento. É isso o padrão. E você realmente quebrou, né? Foi ali contra o status quo e trouxe toda essa tua expertise. E aí nas vendas, como é que foi, cara? Você sem experiência, iniciando nas vendas. Então, foi bacana, antes até de entrar nesse ponto, um ponto que pode ajudar muito a galera que tá escutando a gente, que eu tinha uma pessoa que era um pai de uma antiga namorada minha, lá no passado, que para tomar essa decisão também, Renan,
eu não tinha dentro de casa como alguém fazer uma análise de tomar decisão de ir ou não para venda por causa do CLT. E ele sentou comigo, eu pedi assim a ajuda dele. Olha que interessante, eu pedi ajuda a uma pessoa que era mais velha, que tinha experiência, que era empresário. Olha que legal. Ele era empresário. Para assim, cara, me ajuda a fazer uma conta aqui para ver se realmente vale a pena. E ele mostrou para mim o que é que tinha dentro do CLT e o que é que eu ia ganhar com vendas, na comissionamento. Mostrando o que eu teria de direitos, 13º, férias. Na venda eu teria muito mais. Que isso que a gente fica preso a algumas coisas, às vezes, quando você vai colocar no papel, tem muito mais. Tem riscos? Tem risco. Mas você tem muito mais possibilidades de crescimento. Então, foi um momento de decisão, mas eu analisei isso antes e precisei de ajuda de outra pessoa que tinha mais experiência. E não foi dentro de casa. Que massa. E olha que legal. Honrar seus mentores. Sim. Você está honrando seus mentores e você teve um mentor. Às vezes a gente acha que mentor, ainda mais agora na era da internet, mentor é só aquela pessoa que está ali, né, fazendo vídeo, ou então são grandes referências. O teu mentor, às vezes, está dentro da tua casa, Sim. às vezes não tá. Né? No teu caso, foi ali na casa da tua namorada. Sim. E olha que legal. E você começou a ter visão. Que legal. E você honrou ele agora. Que massa. E aí foi bacana, me ajudou a trazer essa clareza. Aí eu tomei a decisão, comprei... tive que tomar outra situação, como eu não tinha carro e era venda externa. E aí eu tive que pedir o carro emprestado a um amigo meu. Porque ele estava nos Estados Unidos, Samuel, né, que é um amigo meu até hoje. E aí eu falei assim, cara, eu tô precisando de um carro por 30 dias. E aí ele tava com a mãe dele, não, vou falar com minha mãe, e aí ele liberou, no mesmo dia eu fui buscar o carro, e no outro dia eu já tava trabalhando com o carro dele. Até liberar lá da carta de crédito. E Né? até liberar a carta de crédito. Com 30 dias eu fui contemplado, peguei a carta, fui escolher, o primeiro carro que eu escolhi era um Santana 95, completão, massa demais, e tudo pra mim era o sonho, aquele primeiro carro, um Santana daquele 1.8, bebia que só coisa, como é que eu vou rodar? Vou botar o gás. Aí peguei o carro, escolhi o primeiro, tá ótimo isso. Aí fui levar aí pra botar o gás, quando o cara abriu o capô, eu falei assim, cara, deixa eu te perguntar, esse carro sempre foi seu? Aí eu falei assim, não, eu acabei de comprar. Você sabia que ele já pegou fogo? Aí eu, cadê? E mostrou assim o motor assim com tudo de que já tinha pegado fogo. Uhum. Aí eu falei assim, não, cara, bota o gás que eu não tenho mais tempo pra nada não. Depois eu resolvo esse problema. E aí pedi pra botar o gás e foi rodar nele, né? Não tive jeito, mas assim, aquela ansiedade de você querer que faça as coisas, mas eu não tive tempo de estar escolhendo carro e peguei o primeiro carro que deu pra resolver. Mas aqui, naquele momento ali, esses detalhes também não me deixou para baixo, não me deixou atrapalhar. Pelo contrário, bota o gás, vai dar certo. E aí comecei a trabalhar no carro. Um ano, 2 anos depois, começou a dar problema. E aí eu tinha uma oficina, trabalhava 24 horas. E aí, durante a noite, eu deixava ele ajeitando. Outro dia eu pegava para ir trabalhar. Era mais ou menos assim. E aí, na venda... eu peguei mais ou menos uns 70 clientes, trabalhava com distribuição de cosméticos em mercadinho e tudo. Legal. E aí tem um ponto muito bacana aqui da estratégia que eu já percebi que eu tinha uma visão muito clara. Eu tive que tomar algumas decisões. Eu tinha nessa de 70, faturava em média 35 mil reais, só que aí eu tinha uma outra farmácia e alguns mercados, a maioria mercadinho. E aí eu percebi a mentalidade do dono da mercadinho ser diferente da mentalidade do dono da farmácia. Isso já me chamou a atenção. O cara do mercadinho era aquele cara que só queria botar o produto lá e vender de qualquer jeito. O cara da farmácia, ele já conseguia escutar, ele já conseguia conversar, conseguia dar algumas orientações. E aí eu percebi que o produto do mercadinho, ele era mais barato e a comissão era menor. No da farmácia, ele era mais caro e a comissão era melhor. E aí eu comecei a visualizar isso. Aí o que é que eu fiz? Dos 70, que eu rodava muito, tinha que dar tempo para muita gente, eu comecei a pegar os clientes de mercadinho e trocar para o pessoal. Pessoal, quem quer uma farmácia por 5 mercadinhos? Pessoal, eu quero. Os caras não sabiam. E tal. Aí troquei. No final, eu fiquei com 15 farmácias. E tirei os mercadinhos todos de mim. E aí eu falei assim, poxa, saiu de 70 para 15. O que é que aconteceu? Eu passei mais tempo dentro do cliente. Eu comecei a acompanhar de perto a necessidade, porque eu ficava escutando o que o cliente estava precisando. Ele falava assim, eu quero um protetor solar e não tinha. O cara, o teu cliente perguntou, não tinha. Ele, então pede aí.
Aí vai. E aí eu fui organizando os produtos mais caros no olhar aqui visual, que é a estratégia de venda dentro de uma prateleira de farmácia. E aí eu saí de 30 mil para 120, 130 mil reais de venda Uau. com 15 clientes. Com a comissão melhor. O que aconteceu com o meu Santana em 95, eu fui o primeiro vendedor daquele grupo ali, tinha uns 25 a 30 vendedores, a ter o primeiro carro zero, um Celta. Que massa. Então, o Santana, muito grato a ele, me ajudou a ter o meu Celtazinho 2 portas, zero, que era pau para toda obra e rodar para cima e para baixo. E me ajudou a não chegar nesse próximo nível do carro zero e os outros vendedores não tinham. Mas ali ficou claro que eu tive que formatar uma estratégia. Então, mesmo você vendedor, você tem que parar, que não é só sair vendendo, não é quantidade, não é de todo jeito. Como você, como vendedor, você já precisa ter, de alguma forma, uma visão de como eu faço dentro daquele meu setor ali, da minha área, daqueles meus clientes, como é que eu posso vender melhor para os mesmos clientes e não para mais clientes, porque você consegue dar uma atenção e uma consultoria melhor para aquele cliente que você está atendendo. E enxerga, aí você, você passa a vender sem vender, porque você oferece algo que é a necessidade que o cliente dele está precisando. E não você fica forçando uma venda. Uhum. Então, isso foi virar o jogo para mim nessa área de vendas. E eu não tinha experiência nenhuma. Massa. E só pra... Você falou que a comissão do mercadinho era menor do que a outra. Sim. Quanto diferença, assim, de percentual, mais ou menos? Só pra ter uma ideia. Eu não lembro exatamente agora em percentual, mas a gente tinha um tablet na hora de vendas e os produtos apareciam assim. Por exemplo, sabonete Dove, um exemplo. Aí tinha lá, comissionamento C, D, alguma coisa assim. Uhum. E aí a fralda e protetor solar era Z. Z era muito bom. Era o contrário, do A era a comissão mais baixa e até o Z era a comissão mais alta. Aí eu comecei protetor e fralda Z. E eu tô vendendo sabonete que é barato, é C. Eu falei, cara, isso aqui não vai fechar essa conta, não. Eu tenho que botar gás aqui, agitar meu carro na oficina. E aí, e o valor da fralda, uma fralda, eu tinha que vender quantas caixas de sabonete? E você falou também da mentalidade do dono do mercadinho e dono da farmácia. O que veio primeiro para você começar a fazer essa análise mais estratégica? Você ter verificado a comissão, que era diferente, ou o que te chamou a atenção foi a mentalidade de cada dono de negócio, para aí você aprofundar e analisar mais de perto a comissão? Então, um dos pontos, o primeiro mesmo foi a mentalidade. Eu percebi que eu teria que vender muito mais e teria também que evangelizar o dono do empreendimento. Então, a gente está falando novamente aqui da parte de mentalidade. Cara, isso ia levar anos para conseguir mostrar para ele a necessidade de ele fazer algo melhor para poder vender mais e, consequentemente, eu vender mais. Né? Se ele não vender mais, eu não consigo vender mais. Então, isso ia levar muito tempo. Então, é a questão da conscientização. Né? Então, eu olhei isso. Em segundo lugar, foi a questão realmente da comissão, que eu vi que no produto mais caro venderia menos com mais valor agregado e a comissão seria melhor. Então, foi essa a primeira e a segunda tomada de decisão. Animal, muito bom. Olha que legal, galera. Eu peguei aqui alguns hacks. Isso aqui foi uma aula para você que é vendedor. E todos nós somos vendedores, essa que é a Sim. realidade. Então, você precisa ter uma visão estratégica independente da sua função. Com certeza. Então, você poderia pensar, sou só um vendedor, cara, não tem que olhar esses negócios, só tô fazendo ali. E ele começou a ter uma visão estratégica, mesmo não sendo um gerente, mesmo não sendo um cara que deveria fazer isso. E para chegar nessa visão estratégica, você analisou o comportamento e a mentalidade de cada dono de negócio. E naturalmente você decidiu por estar mais próximo daquela pessoa que era mais diferenciada. Para não precisar evangelizar, que ia ser mais fácil, ia vender mais. Então, assim, entra aquele lance do ambiente. As pessoas querem andar e estar próximos de pessoas diferenciadas, pessoas melhores. Então, total, isso aqui, mesmo que de forma intuitiva para você lá atrás, Sim. hoje é o que mostra. Por que a gente está num grupo onde tem multimilionários, bilionários? Por isso, né? A gente quer estar nesse ambiente. Então, Com a mesma certeza. sacada que você teve lá quando você era vendedor, você está tendo hoje como empresário, um grande empresário, CEO. Então, isso aqui, cara, isso aqui foi uma baita aula, galera. Se você não pegou isso aqui, já pega porque... Incrível, Fred.
E aí, como é que foram os próximos passos depois dessa venda? Como é que você migrou da venda para de fato o... Então, depois desse trabalho aí, desse desenvolvimento, eu comecei a sair do conhecido para ser reconhecido no mercado. Então, eu recebi uma proposta de uma segunda maior distribuidora de medicamentos para trabalhar na área farmacêutica. O pessoal, os próprios clientes, o pessoal começou a falar bem de mim e aí eu surgiu uma oportunidade. Então, assim, tudo que você faz é algo que vai ser colhido mais na frente. E aí eu passei a trabalhar na área de farmácia, de farmacêutica, medicamento, distribuição nas farmácias e tudo. E fui trabalhar com um representante. Então, saí da empresa que eu estava, porque eu recebi essa proposta, e fui para uma outra empresa melhor. E no decorrer disso aí, aconteceu alguns percalços por causa... Eles não acertaram a comissão, os valores acertados, estavam chegando no estado, alguma coisa assim. Teve muitas saídas. Eu ainda consegui ficar um tempo... fui me virando financeiramente, dei uma baixa financeira para mim, foi outro baque para mim na época. Eu peguei o Celta, e vendi para um outro Siena, para poder pegar a diferença do valor do financiamento, o pessoal faz isso, né? Para pegar um dinheirinho para me sustentar até chegar um momento que eu cheguei para o meu gerente e falei assim, cara, eu não tenho dinheiro agora nem para sair de casa. E aí eu estava na frente dele, ele falou assim, não, você eu não perco não, cara. Isso aí, o seu trabalho aqui... Pegou na hora, a carteira dele abriu e deu R$ 400 aqui, ó. Pode trabalhar que eu vou ver o que eu vou fazer por você. Aí, nesse momento aí, eu continuei na pegada, mais uns 30 dias aí, ele falou assim, ó, tem uma oportunidade de representante aqui de médias e grandes contas, e aí eu queria te colocar para você fazer, que a pessoa vai estar saindo e tal, não sei o quê. E aí, acabei pegando, atendendo grandes farmácias como Pague Menos, outras redes lá. Fiz um bom trabalho nesse setor e depois fui promovido a supervisor de vendas. Ó, que eu não tinha experiência no começo nenhuma de vendas, né? Então, vai ser toda uma caminhada. E aí, dentro dessa supervisão, trabalhei na supervisão e depois acabaram me dando mais regiões. Ceará, Pará, outras regiões, eu fui abraçando mais coisas, né? E aí, depois de um tempo, surgiu... Eu saí da empresa e fui para outra empresa que era do mesmo ramo, só que em João Pessoa. E aí, eu fui morar em João Pessoa. E aí eu saí de João Pessoa de Fortaleza para João Pessoa, me mudei para lá e era uma empresa familiar. Um pouquinho mais assim, coisa mais dentro de casa, algumas coisas. A outra era maior, era mais burocrática. Era outro ponto também, que é alguma coisa assim, quando veio, Fred, quando é que veio a mentalidade de você empreender? Quando eu comecei a entender que eu queria fazer coisas mais estratégicas dentro da minha função ali, e eu era bloqueado. E aí eu era travado em relação a isso, né? Então eu queria fazer algo diferente, a empresa era grande demais, aí mudou de liderança, esse líder que me ajudou já não era o mesmo, e aí entrou outras de forma assim que ficou muito mais distante. Vamos ver que a liderança também influencia na decisão de ficar ou não numa empresa, né? E aí aconteceu dessa questão da liderança e de você não poder mais fazer algumas coisas. Aí eu me senti travado. E aquilo ali ia me desmotivando no sentido, poxa, eu não vou poder fazer o que eu preciso. E aí você começa a pensar também fora da caixa. Poxa, como é que eu, de repente, se eu tivesse meu próprio negócio também, eu poderia fazer algo que eu entendo que daria certo e não estou conseguindo. E aí, nessa jornada ainda na empresa lá, da segunda maior, eu fui o campeão de venda como supervisor, o primeiro supervisor. Ganhei um carro 0 km. Uau, que isso, hein? Foi. Aí, Massa. na campanha de um ano, eu fui o campeão de vendas, né? Supervisionava uma equipe, e a minha equipe tinha que vender. Uhum. E eu fui o primeiro lugar supervisor do Brasil numa campanha que tinha lá. Ganhei outros prêmios, viagem para Cancún, Punta Cana. Comecei a ganhar prêmios lá como vendedor e como supervisor, né? E aí, Mas não era marketing multinível, não, né? Não. Empresa mesmo. Empresa Que mesmo, legal, que empresa massa. mesmo. Que legal. Tinha campanhas, né? Aham. E aí, naquela campanha, eu montava toda uma estratégia. Bom, peraí, quem são meus clientes, quais são os produtos que eu tenho que vender, o que é que eu preciso, e aí eu já fazia aí. Pronto, eu já chegava negociando tudo com o pessoal. O pessoal vai fazer essa, mas o quê? Vamos fazer um encarte com esse produto. Aí eu montava toda a estratégia. Aí é só acontecendo. Quando chegou faltando 2, 3 meses para terminar a campanha, eu me lembro que o pessoal da gerência de outras regiões do Brasil, que fizeram no Brasil todo, São Paulo, Rio, e eu lá no Ceará. E aí o pessoal liga só, como é que tá o Fred aí?
Fred tá aqui, fazendo as coisas, porque eu já tava com uma distância. Se o Fred fosse fazer o que tava fazendo, eles não conseguiriam mais me alcançar. E aí eu ganhei já com quase 2 meses de antecedência. Que foi uma estratégia que eu montei desde o início da campanha, entendeu? Então... Que top, que top. Olha que coisa legal também, né? Você falou uma coisa que foi um baita de insight. E que vai dar um corte muito massa ali pro Rafa. Quando você decidiu empreender? Eu acho que aqui é uma lição para qualquer pessoa, porque eu me identifiquei. Eu busquei abrir um próprio negócio exatamente quando começaram a me bloquear. Você falou, né? Então, talvez você tá aí ouvindo, você tá assistindo a gente, e você tá no momento do teu meio corporativo, algo do tipo, que você quer fazer coisas maiores, você quer pensar fora da caixa, mas ali toda a burocracia ou aquele sistema da empresa, ou até mesmo a cultura da empresa, Sim. ela tá te bloqueando. Isso aí. E tem uma coisa que eu falo pra gente jamais se diminuir pra se encaixar. Sim. Quando a gente começa a aceitar ser bloqueado, quando a gente começa a aceitar não crescer porque aquela empresa não tá querendo crescer, a gente tá se diminuindo pra tentar se encaixar. Então, ao invés da gente se diminuir pra se encaixar, a gente precisa se expandir pra se encaixar no próximo nível. Né? E você falou isso daí, então isso aqui é uma aula para o momento exato de você empreender, você que tá CLT ou algo do tipo. Tá na dúvida se empreende ou não. Cara, se você quer realizar coisas maiores, se você quer crescer e tá sendo bloqueado porque a tua empresa não tem visão de crescimento, esse é o melhor momento. É É isso aí, Que massa, perfeito. que top. Foi uma coisa que eu fiquei muito pensando, né? Como eu vou fazer diferente, eu não vou conseguir dentro da empresa aqui, do jeito que eu estava. E aí eu fui para essa outra empresa e lá também tive outras mesmas situações, diferentes, mas suas particularidades. Quando aí surgiu, eu estava em João Pessoa, em Recife, essa unidade que era um consultório, que a gente chama de ambulatório, uns 30 metros quadrados, que estava fechado há 2 meses e que a pessoa estava fechando e estava com uma dívida de 40 mil reais. Essa pessoa era uma pessoa conhecida minha. E aí eu cheguei para ela e falei assim: se eu assumir essa dívida, você me repassa essa empresa? Aí ele falou assim: na hora, meu amigo, eu vou me livrar de 40 mil e você vai reassumir isso, tá lindo para mim. Já tinha passado, ele já estava 2 anos, tinha passado outros diretores e outras pessoas, nunca tinha dado certo. E aí eu falei: tá bom, pois eu assumo a unidade. Aí pedi as contas, saí com a mão na frente e outra atrás. Peguei os 40 mil, tinha cheque. Aí fui negociando as dívidas dele, onde era ali, aluguel e pá. Parcelei isso em 10 vezes, em cheque aí, para poder ter fôlego. Uhum. E peguei 20 mil no cheque especial para ser meu capital de giro. Deu um all-in, literalmente. Peguei as coisas de João Pessoa, mandei para Fortaleza. Aluguei um flat imobiliado em Recife. E fui me arriscar em Recife, numa cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém. Coragem, proatividade e decisão. E aí foi uma tomada de decisão que eu tive. Quero empreender, então agora a hora é agora. E aí meio que deu um all-in mesmo, né? Nessa decisão de estar assumindo essa unidade. Mas o que te fez tomar essa decisão? Porque eu sempre fico pensando qual o melhor momento de aproveitar uma oportunidade. É uma das minhas dificuldades hoje, né? Porque toda hora aparece uma oportunidade na minha frente e eu não sei se é de fato. Porque muita coisa parece ser muito legal, né? Mas não dá pra abraçar tudo. O que te fez, cara, aproveitar essa oportunidade e ao mesmo tempo não tendo cara de oportunidade, né? Como que você identificou isso? Eu acredito, Renan, muito que existe um momento de cada um, tá? Então, naquele meu momento, eu já vinha de uma outra empresa burocrática, que era maior, que estava me bloqueando. Fui para outra, que era uma empresa mais familiar, que eu percebi que eu demoraria muito também para fazer, eu acredito, o que eu precisasse ser feito. Estava numa cidade que era longe da minha família, da minha base de amigos. E aí eu senti no momento assim, o momento de arriscar é agora. Porque aqui eu não estou satisfeito, financeiramente não estava compensando também. E aí eu falei assim, o momento é agora. Se for para dar errado, já que dê agora. Mas sempre acreditando que daria certo. Então eu arrisquei porque eu tive também a questão do sentimento de que eu acreditava que poderia dar certo, principalmente porque naquele momento você não tem essa clareza, mas poxa, vou trabalhar com algo que é o que eu passei. Meu pai também está com problema de alguma forma de eu tentar ajudá-lo. Eu também pensei naquele momento. Então ver um pouco
de tanto de oportunidade, que eu também gerei a oportunidade novamente, né? Porque, tipo assim, eu nunca tinha empreendido, eu nunca tinha vendido, eu nunca tinha digitado. Olha, eu fui gerando as oportunidades. As oportunidades também, ou elas passam na sua frente, ou você gera essa oportunidade. Então, naquele momento, eu fui buscar. Ó, você me daria essa oportunidade de assumir a unidade que está quebrada por 40 mil? Porque para ele nunca chega assim, ó, toma, eu que tive que tomar essa decisão. E eu vi uma oportunidade ali. E aí, trabalhar com dependência química alcoolina, eu percebi que, de alguma maneira, como é que eu posso ajudar meu pai que está passando por isso também? Mas a clínica estava fechada ou estava só em. Tava fechada. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tive que dar uma repaginadazinha, porque os profissionais eu tive que contratar, mas eu não tinha agenda. Como é que eu ia contratar profissionais? Aí eu conversei com alguns e vi algumas possibilidades. No meu primeiro contrato, eu lembro como fosse hoje, foi em agosto de 2013. Foi final de julho para começo de agosto de 2013. Fechando o contrato lá, era um contrato mais ou menos de 8 mil, 9 mil reais, porque era um programa de 6 meses de tratamento. Para que esse tratamento de dependência de alcoolismo precisava ser um método, um programa de pelo menos 6 meses para a gente poder realmente ter um resultado. E aí eu era tudo, né? Eu empresa, recepção, marketing, comercial, atendia a família. E aí, nesse fechamento, eu falei com a família, eu fechei o contrato, e aí eu falei assim, agora, família, eu não tenho agenda, minha agenda tá lotada. Aí ela, não, eu só tenho uma agenda terça e quinta, horário tal, não sei o quê. Ela, não, consigo encaixar nesse horário. Eu, tá bom. Aí fechei o contrato para depois ver a agenda com o profissional, que eu tinha mais ou menos, em média, os dias que eles podiam. Uhum. Então, assim, eu usei uma estratégia de escassez naquela época de agenda para poder realmente fechar o contrato e fechei com algo que ainda nem tinha de profissionais. Eu fui aí depois fechar com os profissionais porque eu já tinha conversado com eles antes, entendeu? Mas aquilo ali foi extremamente necessário para quem está começando o negativo. Custo ali, tudo faria diferença. Sim. Então, eu fechei com um profissional para vir atender só essa agenda. Aí, fechava outro contrato, só mais essa segunda agenda. Aí, depois, comecei a fechar período, dia, semana, e aí foi evoluindo. Então, eu fui fazendo algo também bem programado para que o meu custo fosse proporcional com que fosse fechando novos contratos e nova receita. Aí, eu também tive que ter um pouco de estratégia ali também. Porque, imagina se eu boto profissional todos os dias ali, meu custo lá para cima e a receita lá embaixo. Aí eu não estaria dado certo. Sim. Eu não estaria aqui, entendeu? Então, eu tive que ir panfletar nas ruas, na beira-mar. Então, eu tive que estudar sobre marketing. Eu tive que fazer algumas mudanças em relação ao site, que é um site nacional. Eu te trazer um site regional, com a cultura de Recife. Então, eu fui estudar, foi a AdWords, Google. Aí, eu tive o marketing digital naquele momento que me ajudou. Além dos panfletos, entendeu? Sim. Então, se eu não tivesse aberto a minha mente também naquele momento para fazer esse estudo de ir atrás do marketing digital, talvez eu não estaria nem aqui hoje conversando com você, porque se eu fosse defender de panfleto só, eu não teria evoluído. Que massa, que top. E como é que foi de sair essa sala de atendimento, vamos dizer assim, né? Que era pequena, que você Isso, falou. consultório. Consultório para ter essa rede de hospitais hoje, que é a rede de hospitais Virtude. Então, como eu te falei, o ecossistema ele foi construído em soluções da necessidade de cada paciente. Então, do consultório, a gente entendia que tinha um paciente que poderia estar assim, no meio termo, para um hospital dia. O cara passa o dia e vai para casa, né? E aí aconteceu algumas situações também dentro do consultório que o paciente piorava, tinha recaídas, tinha algumas situações e eu precisava encaminhar o paciente para uma unidade de internação. Como eu não tinha unidade de internação, o que é que eu fiz? Parcerias. Só que dentro dessas parcerias eu era corresponsável. E aí eu tinha muitas reclamações dos pacientes ou família quando voltava de algumas situações erradas, algum aquilo ali. Aí eu ficava me sentindo mal, porque eu era corresponsável daquilo ali. E eu queria ajudar com aquilo ali. E aí eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão, tem que abrir uma unidade de internação. A unidade de internação então estava segurando, porque, cara, funciona 24 horas, é uma responsabilidade muito grande. E a gente trabalha com paciente involuntário, contra a vontade dele. Então, é uma responsabilidade maior ainda. O cara tá no hospital ainda contra a vontade dele. Doido pra sair, né? Doido para sair. E aí, eu iniciei uma unidade em 2018, que foi a primeira unidade de internação,
Que aí eu fiz parceria com outra pessoa, que com 30 dias eu consegui colocar uns 20 pacientes na internação e a gente fez uma sociedade em seguida. Hoje a gente não é mais sócio, a gente teve divergência de valores no meio desse caminho, e aí ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Mas foi o que iniciou lá atrás no projeto. Então foi de uma outra parceria que eu iniciei do zero, que eu entendi que estava alinhada mais com o que eu buscava. Era uma comunidade terapêutica, que foi evoluindo para a clínica, que foi evoluindo para um hospital psiquiátrico. Legal. E aí foi dessas estruturas eu fui abrindo. Aí de Recife, fui abrindo Brasília. Brasília foi Anápolis, aí depois para Fortaleza. Ou em Recife a gente abriu mais outra unidade. Tá com quantas unidades hoje? São 6 unidades hoje, Que legal. nessas regiões. E a ideia é expandir mais? Então, aí em 2013 a gente estava com o planejamento de abrir novas unidades, 6 unidades novas, sendo que aí a gente viu que aconteceu alguns problemas operacionais, aquela dor do empresário quando cresce muito rápido, e aí sentar com a base sólida, é um ponto muito importante para quem está começando, empresário, é a questão da cultura da sua empresa. Então, eu tinha perdido a cultura, eu tinha 10 empresas dentro de uma, porque eu subi, cresci para fazer o negócio acontecer, saí do operacional, e aí foi dissipando para a liderança, cada um com sua cultura. Sim. E aí, nesse momento, eu precisei fazer um voltar para trás, rasguei o planejamento estratégico de 2023 e falei assim, agora eu vou olhar para dentro, eu vou olhar, e primeiro fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal comigo, humano, foi muito bacana, porque eu entendi que o problema estava em mim, então eu olhei de dentro para fora, literalmente, e aí eu falei assim, agora eu vou fazer algumas mudanças, e aí passei a entender quais são a cultura da empresa, aí estava assim, no papel, assim, numa parede, valores, visão, cara, isso não funciona, nem o dono sabe. Nós vamos viver a cultura da empresa. E aí passamos a viver a cultura todos os dias como se fosse o modelo Disney. Né? Nós temos nosso propósito, que é ser um instrumento de aliviar o sofrimento das pessoas e as tomadas de decisão em cima dos valores. Segurança à vida, lealdade, respeito, entusiasmo de servir e inconformismo, que é buscando sempre uma evolução. Então, Legal. a gente passou a vivenciar isso todos os dias. Todo dia, 20 minutos, a gente tem uma sementinha da cultura, que a gente faz todo dia em todas as empresas. E fiz o desenvolvimento da liderança com o que eu tinha feito também. Aí eu desenvolvi esse produto também. Tem a Cuide, que é uma plataforma, a gente desenvolveu a Cuide Eleve, só para a linha C-Level, que é um produto de desenvolvimento humano para dono da empresa e para a linha C-Level. Aí eu fiz isso comigo, fiz isso com a minha liderança, que foi o que mudou o jogo em 2023 também. Eu passei a olhar para pessoas. Porque toda empresa começa e termina com pessoas. Então, antes de um profissional, existe um ser humano. Então, não existe aquele negócio assim, o cara, tu deixa teus problemas lá fora e aqui tá dentro da empresa. Não existe isso mais. Tá todo mundo adoecido. Se você é a mesma pessoa que é em casa, ela é dentro da empresa. Que massa. Uau, que aula agora de cultura, de dar um passo para trás para dar dois na frente. E o mais legal, você falou aqui, ó, você fez trabalho, ou seja, as coisas estavam desandando, vamos dizer assim, e você teve que olhar para dentro de você. Isso. Então, às vezes, as pessoas querem só apontar os problemas, né? Foi lá, foi ele, foi ele. E aí você reconheceu, cara, a minha liderança, cada um tá trazendo sua cultura. E o responsável sou eu. Eu sou o dono do negócio, eu sou o CEO do negócio. E aí você fez um trabalho de desenvolvimento pessoal com você, de dentro para fora, e hoje vocês vêm plantando essa semente. E dessa dificuldade, ou seja, de você ir buscar ajuda, se desenvolver, você criou um novo modelo De negócio. de negócio. Olha que Para massa. solucionar a dor que está hoje na maioria das empresas. Que top, cara. Porque a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade, né? E então, antes de chegar aqui, Renan, para você ver como esse trabalho está sendo feito, e acredito que estamos no caminho certo, é quando a gente é reconhecido. Nós não precisamos depender do reconhecimento, mas ele é importante para sinalizar que nós estamos nessa caminhada, a direção está correta. Eu recebi uma mensagem de uma funcionária nossa lá, hoje, que é a Cláudia, uma vendedora, ela falou assim, mandou um textozinho que o verdadeiro líder é aquele que sabe cuidar das pessoas que estão na empresa. Então, assim, esse trabalho de olhar para o ser humano, de olhar para o profissional, de olhar para as pessoas, eu vejo agora que está começando a dar resultado. Então, olha a mudança do meu perfil que era antes para o perfil agora.
Então, tá ser reconhecido como um verdadeiro líder, não como chefe, não como patrão, não como dono. Alguém que você está ajudando as pessoas a se tornarem melhor e dentro da empresa elas vão entregar muito mais. Que foi o grande insight que eu tive quando o RH tem que estar muito próximo do dono da empresa. Não pode terceirizar esse serviço. Ó, vendas e RH tem que estar no braço, no peito ali do dono. Não pode fugir. E aí, quando foi o RH, me trouxe o PDI das minhas lideranças. Só que quando eu fui ver o PDI, ela me trouxe o norte assim, Fred, preciso fazer um treinamento disso, fazer isso. Aí me trouxe alguns... Cara, eu tô com dúvida disso aqui. Eu não sei se tá batendo, não. Aí o que eu fiz? Aí o senso de dono. Eu vou conversar com essas lideranças, algumas. E aí comecei a conversar com elas. Eu entendi por que o PDI estava divergente do que eu tinha como olhar. O que era na prática? As pessoas com vários problemas emocionais. Vários problemas de crenças, bloqueios. Então, assim, quando eu perguntei para elas, Renan, coisas básicas, qual o teu sonho pessoal? Nenhuma tinha sonho pessoal. Caramba. Aí isso aí me deu assim, ó. Cara, preciso fazer algo diferente para essas pessoas. Como é que essas pessoas vão sonhar comigo na empresa se elas não têm nem sonho pessoal? Aí onde eu parei para fazer esse desenvolvimento da Cuide Eleve que eu fiz em mim, que fala sobre vida pessoal, entra um pouco no passado, mas desenvolve o cara durante o gerenciamento de tempo, de conflitos, com pessoa com habilidades emocionais para minha liderança. Aí mudou o nível. Eu trouxe os caras mais para próximo da minha frequência. Total. Aí os caras entenderam o que é valores, o que é propósito, qual o propósito deles na vida. Cara, mudou. Gente que nem falava em público, tinha dinheiro, com problema com dinheiro, trabalhar com dinheiro. Coisa assim louca que hoje todo mundo, a maioria tem. E às vezes, assim, em casa você fala assim, a mãe fala assim, menino, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Você já nem nasce com essa mentalidade em casa. Sim. Então, assim, isso, Renan, foi crucial, esse olhar para as pessoas para poder mudar o jogo dentro de casa. Uau, uau. Que incrível. Frederico Macedo, de vendedor a fundador e CEO da rede de hospitais Virtude e da plataforma Cuide. Que massa. Como é que a galera te encontra nas redes sociais, cara? Que baita aula. Parabéns, irmão. Muito bom. Não, então, obrigado. Não, eu fico Frederico Macedo F, @Frederico Macedo F. Tô lá todos os dias, tô sempre postando alguma coisa, Instagram? dando dicas no Instagram também, LinkedIn também, né? Então, assim, é importante esse posicionamento a gente está fazendo, né? E também incentiva algumas coisas na prática de exercício, dentro do autoconhecimento e da liderança. A gente desenvolveu um programa de saúde, como também o Fish Class Saúde nos ajudou. Eu fiz aquele desafio lá junto com o Joel, me ajudou também. Eu estava com esse movimento do desenvolvimento. E os pilares importantíssimos para o ser humano é saúde física, mental e espiritual. São bases. Então, hoje eu faço caminhadas praticamente todos os dias para manter ali a nossa saúde mental bem e poder lidar com os problemas do dia a dia da empresa. Total. Frederico, cara, que baita aula de empreendedorismo, de superação, de enxergar oportunidades onde você não está preparado ainda e se preparar no meio do caminho. Isso aí. Então, tenho certeza que a galera curtiu tanto quanto eu. Então, pessoal, vale o teu like, compartilha com um amigo seu que você sabe que vai contribuir também, porque, olha, eu vou te falar, a gente fala que vai falar aqui com pessoas de sucesso, né, milionários, mas de verdade todos têm uma missão por trás e por isso que ganham muito dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Então, Frederico, cara, foi um prazer te receber aqui. As portas são sempre abertas para você. O que você precisar também pode contar comigo. E dá um recado final aí pra galera pra gente se despedir. Então, pessoal, o recado que eu posso dar é que não desista na sua caminhada, na sua jornada, porque tem sempre alguém que se inspira em você. Então, o fracasso é mais você desistir por algum obstáculo, alguma dificuldade. Então, não desista pelo seu sonho, pela sua meta, pelo o que você deseja, porque entre o sucesso e o fracasso está apenas você desistir antes do tempo. Então, se prepare para você passar de um nível para o outro, porque é necessário nessa caminhada. Toda jornada a gente tem que estar preparado para cada nível que a gente vai subindo. Uau! Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Profadcast com Frederico Macedo. Que massa, baita aula. Galera, já segue ele lá, acompanha ele, o trabalho dele realmente é incrível, principalmente se você conhece alguém
que está precisando dos serviços, né, das redes de hospitais dele, da plataforma, porque realmente isso aqui vira jogo e ajuda muito, transformando vidas. Então é isso, se você não deixou o teu like, deixa o teu like, se inscreve no canal se você está assistindo pelo YouTube. Se estiver pelo Spotify, não esquece de avaliar aí a gente com 5 estrelas, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e bora evoluir!